Olá, meus amados irmãos. Hoje venho trazer para vocês uma história muito interessante, a história de um bispo católico norte-americano. O nome do bispo católico é John Fulton Sheen. Ele foi muito conhecido nos Estados Unidos porque ele também era comunicador. Ele teve programas de rádio, programas de televisão e falava sobre diversos assuntos. Teve programas também com plateia ao vivo e ele falava sobre diversos assuntos dos quais, assim como hoje, são assuntos polêmicos. Então, ele tratava desses assuntos de forma muito profunda, mas ensinava e falava, dava sua opinião com palavras simples, com uma forma simples de se expressar, para que todos conseguissem entender. Ele ficou muito famoso nos Estados Unidos, dentro da igreja, foi chamado de o maior comunicador do século e ele teve uma notória expressão no mundo e na religião católica. Todo católico que conhece sobre as personalidades do catolicismo conhece o bispo John Fulton Sheen nos Estados Unidos. Para vocês entenderem um pouco e terem um pouco de intimidade com a personalidade do bispo John Fulton Sheen, eu vou ler aqui para vocês algumas frases dele. Não existem mais de 100 pessoas neste mundo que realmente odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que eles pensam ser a Igreja Católica. Aí na história aqui que eu tô lendo, tem uma passagem que diz assim: um indivíduo importuno fez uma pergunta ao bispo Sheen sobre alguém que havia morrido. O bispo respondeu: vou perguntar a ele quando eu chegar ao céu. Aí a pessoa, que estava se passando por uma pessoa chata, replicou: e se ele não estiver no céu? Aí o bispo respondeu: bom, então você pergunta a ele. Um outro homem disse ao bispo Sheen que não acreditava no inferno. O bispo respondeu: você vai acreditar quando chegar lá. Há 3 doces monotonias em sua vida: 30 anos obedecendo, 3 anos ensinando, 3 horas redimindo. E as frases dele continuam, como por exemplo esta daqui: se alguém entre nós pudesse ter feito sua própria mãe, nós a teríamos feito a mulher mais bonita do mundo. Cada mãe, quando pega a jovem vida que nasceu dela, ergue os olhos para o céu a fim de agradecer a Deus pelo dom que fez o mundo rejuvenescer novamente. Mas existe uma mãe, Maria, que não ergueu os olhos, ela baixou os olhos para o céu, pois era o céu que estava em seus braços. Segue aqui outra frase dele: nossos cérebros são suficientemente grandes hoje em dia. Poderia ser verdade que nossos corações estão pequenos demais? Não podemos gostar de tudo no mundo, mas podemos amar todo mundo. Essa eu achei interessantíssima. Vou até repetir ela aqui para vocês. Não podemos gostar de todo mundo, mas podemos amar todo mundo. Me faz lembrar de algo que eu acredito muito, pelo que eu tenho lido nas escrituras. Quando eu digo eu mesmo, Leandro, que fala aqui com vocês. Porque eu aprendi que o amor, ele não é sentimento. O amor, ele é decisão. Jesus, ele decidiu, Maria decidiu, os apóstolos, os discípulos de Jesus decidiram amar, decidiram fazer o bem, decidiram o outro caminho, sem ser o caminho da vingança, da morte, o caminho que o inimigo de Deus escolheu. Agora que eu contei para vocês quem é o bispo John Fulton Sheen, norte-americano, comunicador, ganhador de muitos prêmios e elogiado por muitos, vou falar sobre qual é a história que envolve ele e que pode nos inspirar e que pode servir também como exemplo para nós, para as nossas vidas. Esse vídeo, ele poderia ir para a playlist Milagres Eucarísticos, mas não se trata de um milagre, se trata de um exemplo de perseverança, um exemplo de fé. É uma história que se parece muito com as histórias que Jesus contou, que nós podemos ver relatadas na Bíblia, até mesmo pela própria história dos discípulos. Vou contar aqui para vocês. O bispo John Fulton Sheen, antes de sua morte, pouco tempo antes, foi entrevistado por um importante canal de TV nos Estados Unidos. E o entrevistador virou-se para ele e falou para ele: bispo, o senhor é exemplo para muitas pessoas no mundo inteiro, para muitos católicos, muitas pessoas que nem são católicos, ouvem as suas pregações, as suas explicações, os seus ensinamentos e se espelham no Senhor. Nós queríamos saber em quem o Senhor se inspirou para ser quem o Senhor é. Então o bispo Sheen respondeu que sua maior inspiração não foi um papa, não foi um cardeal ou outro bispo, sequer um sacerdote ou freira. Foi uma menininha chinesa de 11 anos de idade. Explicou que quando os comunistas apoderaram-se da China,
prenderam um sacerdote em sua própria reitoria, próximo à igreja. O sacerdote observou, assustado, de sua janela, como os comunistas invadiram o templo e dirigiram-se ao santuário. Eles estavam cheios de ódio, profanaram o tabernáculo, pegaram o cálice e, atirando-o ao chão, espalharam-se as hóstias consagradas. E o bispo continuou contando a história. Eram tempos de perseguição e o sacerdote sabia exatamente quantas hóstias havia no cálice. 32. Quando os comunistas retiraram-se, talvez não tivessem percebido ou não prestaram atenção a uma menininha que, rezando na parte de trás da igreja, viu tudo o que aconteceu. E o bispo continua com a história. À noite, a pequena regressou e, escapando da guarda posta na reitoria, entrou no templo. Ali, fez 1 hora santa de oração, um ato de amor para reparar o ato de ódio. Depois de sua hora santa, entrou no santuário, ajoelhou-se, inclinando-se para a frente, com sua língua recebeu Jesus na sagrada comunhão. Naquele tempo, não era permitido aos leigos tocar a Eucaristia com as suas mãos, por isso ela recebeu a sagrada Eucaristia na boca, com a língua. A pequena continuou regressando a cada noite, fazendo sua hora santa e recebendo Jesus eucarístico na língua. Na 30ª noite, depois de haver consumido a última hóstia, acidentalmente fez um barulho que despertou o guarda. Este correu atrás dela, agarrou-a e golpeou até matá-la com a parte posterior de sua arma. Lendo essa história que o bispo John Fulton Shee contou, e quando eu vi que chegou nessa parte aqui em que o guarda teve coragem de assassinar uma menininha de 11 anos, porque ela estava na igreja orando, foi que eu tive mais certeza ainda de que essas ideologias, tal como é o comunismo, tal como é outras que se parecem com o comunismo também, que tem uma roupagem bonita, uma embalagem bonita, mas são extremamente violentas e tanta gente são adeptas a elas, tantas pessoas boas são adeptas a elas, até padres já vi falando bem do comunismo, me faz ficar muito assustado. Bom, mas vou continuar aqui a história para vocês. Este ato de martírio heróico foi presenciado pelo sacerdote enquanto, profundamente abatido, olhava da janela de seu quarto convertido em cela, contava o bispo John Fulton Shee. Quando o bispo Shee escutou o relato, inspirou-se de tal maneira que prometeu a Deus que faria 1 hora santa de oração diante de Jesus sacramentado todos os dias, pelo resto de sua vida. Se aquela pequena pôde dar testemunho com sua vida da real e bela presença de Jesus Salvador no Santíssimo Sacramento, então o bispo se via-se obrigado ao mesmo. Seu único desejo desde então seria atrair o mundo ao coração ardente de Jesus no Santíssimo Sacramento. A pequena ensinou ao bispo o verdadeiro valor e zelo que se deve ter pela Eucaristia. Como a fé pode sobrepor-se a todo medo e como o verdadeiro amor a Jesus na Eucaristia deve transcender a própria vida. O que se esconde na hóstia sagrada é a glória de seu amor. Todo mundo criado é um reflexo da realidade suprema que é Jesus Cristo. No céu, é apenas um símbolo do Filho de Deus no Santíssimo Sacramento. É por isso que muitos sacrários imitam os raios de sol, como o sol é a fonte natural de toda a energia. O Santíssimo Sacramento é a fonte sobrenatural de toda graça e amor. Essa foi a história contada pelo bispo famoso dos Estados Unidos até a década de 70, cujo qual ele disse se inspirar para poder levar a história de Jesus e o amor de Jesus, a graça do seu santo ministério a todas as pessoas cujas quais ele se comunicava. Então, meus amados irmãos, que a história tanto dessa garotinha de 11 anos que foi assassinada, quanto a história do bispo John Fulton Shee, possa ambas nos inspirar a continuar nossa peregrinação aqui na Terra, de forma que as nossas atitudes e os nossos comportamentos possam refletir o grande ministério de salvação de Jesus Cristo, mostrando que nós somos diferentes de todo o mundo, que nós não somos iguais, que nós também carregamos a cruz e que um dia nós esperamos estar com o nosso Salvador. Hoje fico por aqui e quero pedir a vocês que não se esqueçam de comentarem, de curtirem, de compartilharem, porque isso me ajuda muito. Também não se esqueçam de ativarem as notificações para me ajudar a crescer o canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.